Bem-vindos a todos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bielo, na Suíça. Hoje, 16 de novembro, daremos continuidade ao estudo do livro Que é o Espiritismo, capítulo 3, item 115, subtítulo A Alma. Como no item 115 tem uma indicação de Kardec para buscarmos o assunto no Livro dos Espíritos, já iniciamos o estudo e estamos na questão 168. Vou retornar, fazer uma revisão da 167, que foi com a Terezinha, mas acho muito importante, e como eu sou bem leiga, não tenho a experiência, e nem a experiência de Terezinha, sou ainda muito ignorante, eu necessito compreender. Então, por que isso? Porque estudamos a questão 167, no qual diz: qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Expiação, melhoramento Estou. progressivo. Hã? Estou sim. Obrigada. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Aí eu fiquei me questionando. Por que Kardec fez esse questionamento? Por que será? Hein, seu Odilson? Depois que eu estava aqui analisando, por que isso? E, na verdade, retornando a que é muito interessante dentro do movimento espírita, a confusão que se faz entre expiação e prova. E o que seria? Olha, estamos iniciando o estudo com questionamentos, e isso se chama filosofia. Bom, quem sabe a diferença entre expiação e prova? Posso falar aquilo que eu entendo, né, Zé? Certo. Expiação, segundo definição do próprio Kardec, a gente já pesquisou, já vi a definição que ele dá de expiação, ele fala que expiação é uma situação que o espírito vivencia, que é consequência de escolhas que ele fez anteriormente, né? Escolhas equivocadas que ele fez anteriormente. Essas escolhas geram consequências naturais, e no enfrentamento dessas consequências naturais, isso ele dá o nome de expiação, não é? É a forma como eu entendi a explicação de Kardec. E Certo? provas é aquela situação que o espírito, antes de encarnar, quando ele está em erraticidade, se preparando para uma nova encarnação, aqueles espíritos que têm condições de fazer essas escolhas, ele escolhe determinadas provas para passar na próxima encarnação, que são provas que podem, dependendo da forma como ele enfrenta essas provas, podem acelerar a sua evolução. Então, são provas escolhidas, né? Provas que ele escolhe. Ele não escolhe tudo que ele vai passar aqui, né? São fatos, assim, mais marcantes da sua encarnação, né? Eu entendo assim, a diferença entre expiações e provas. Exatamente. Por isso que eu fui buscar no no Evangelho segundo o Espiritismo, onde você está falando, no Exato. capítulo 5, bem-aventurados
Aqui, deixa eu ir lá. Bem-aventurados. Espera aí. Ixi, agora sim. Aqui, ó. Vê, Terezinha, como é bom? Aperta e vai direto, tá vendo? Aham, bom Capítulo mesmo. 4. Gisele, Ninguém. Quê? eu queria dizer que gostei da forma como a Terezinha falou. Eu sempre gosto de falar essa expressão, escolhas equivocadas. Eu acho que a palavra espia já está dizendo, essa tá a ação de espiar alguma coisa. Ela falou muito bem, está Ação de muito espiar certo. alguma coisa, isso sim, mas nós teremos que, nós fomos, como nós estamos estudando, espiar o quê? E qual a diferença? Por Mas isso que nós estamos estudando para entender ela qual já a explicou e diferença entre prova e eu expiação e justamente o que vem a ser expiação. Porque nem às vezes nos confundimos. E é por isso que eu fui buscar certo. e por isso que eu fui buscar para podermos entender a diferença. Aqui é um grupo de estudo. Então vamos voltar quanto for necessário para compreendermos. Porque, por exemplo, se aqueles que estão iniciando, às vezes têm dúvida, qual a diferença entre prova e expiações? Viu, Uai, Célia, tem mais um detalhe que eu gostaria só de acrescentar, por favor. que lá também existem expiações também que são escolhidas. Exatamente. Uma são consequências naturais, né, de procedimento, de comportamento, e tem também expiações escolhidas pelos espíritos, né? Por Ele isso que também fomos fala lá no sobre isso. capítulo 5. Como eu falei, bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições, item 8 e 9. Então, vejam só, justamente aí que nós encontramos. Então, é bom, sabe, estarmos, perdão, saber onde buscar, onde está a fonte do que Terezinha falou. Por isso que se chama estudo. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Olha aí. Agora, interessante, porque quando nos referimos a ignorantes, mas que ignorantes são esses? No sentido de imaturidade espiritual. Está se referindo ao quê? À parte moral, a esta moral. Então, assim, é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, olha aí, Terezinha, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Espera aí que eu vou... Tem um microfone que está ligado, está... O Sr. Dilson tem, levantou a mão. Eu vou desligar. Pronto, me perdi. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não condena irremediavelmente pela primeira falta. Vamos também conversarmos sobre castigar, no que, como foi a Terezinha deixou bem claro, no que se refere a esse castigar. Por que utilizar essa palavra? Não é um castigo, é retratar-se com justamente as escolhas equivocadas que foram feitas no passado e as provas para o futuro, que foi o que ela disse. É como um estudante
vai colocar em prova aquilo que aprendeu e vai escolher. Eu não sei se Sandro tem a capacidade de escolha, mas às vezes, né, Terezinha, o que é muitas, como está aqui, o espírito não tem essa capacidade. Aí, os espíritos superiores a eles dão sugestões que ele aceita livremente e não é imposta. Por que estamos comentando sobre isso? Porque quando eu aprendi, na época que eu aprendi, me diziam que expiações eram quando seriam as reencarnações, pessoas com problemas de deficiência, são os deficientes físicos. E seria assim não um castigo, mas algo mais pesado. Então, eu pensava que era tudo assim, que tudo era expiação, mas não necessariamente. Por isso que eu gosto de esclarecer. Quando eu aprendi, tinha uma concepção completamente diferente. Essa Então, questão de Sam, punição, né, Zélia? Essa questão da palavra que Kardec usa e alguns espíritos usam também, a palavra punição, castigo, isso, não naquele sentido que Deus envia um castigo, né? Porque em outras doutrinas, outras religiões, a ideia é essa, né? Que Deus é quem envia um castigo porque a pessoa errou, não. No Espiritismo, não. Nós aprendemos com o Espiritismo que Deus não castiga. Ele criou leis, né? Que a gente tem a liberdade de agir e tem que enfrentar as consequências. Essas consequências não são castigo, né? São consequências naturais. Mas para o espírito, ele sente, para ele parece um castigo, né? É como um aluno, quando ele é reprovado na isso, escola, ele não está sendo castigado, foi uma consequência natural da má atuação dele durante o ano. Mas ele sente exato. aquilo como um castigo, não é? Um Para ele, é um castigo. castigo. Tem que recomeçar tudo de novo, né? E ver os colegas indo para frente, ele ficar para trás. Para ele, aquilo parece um castigo. Para mim, Mas não naquela é época, castigo, tinha como é que é? Recuperação na minha época, sabe? é recuperação, né? É, E é isso. uma consequência natural, mas a pessoa parece um castigo, ela Não parece que está é? sendo castigada. Então, aí todo mundo, teve uma vez que todo mundo, que passaram, eu não passei, fiquei em recuperação. É, Então, é. é Uhum, trazer para o estudo essa compreensão, esse uhum, castigar, tendo como uma nova concepção. uhum. Então, no que ele está se referindo, é retratar-se. E Estamos, aprender, né, Célia? Aprender com aquelas consequências, ele vai aprendendo a fazer escolhas melhores para a sua vida, né? então, Enfrentando essas consequências, né? porque nesse caso, no que ele está se referindo aqui, ele também, sabe, Terezinha, que eu vejo, quando ele fala, tem essa concepção que ele infligiu a lei divina em certas, numa determinada escolha dele. Então, ele utiliza também desse lado essa palavra tão forte, mas essas escolhas, como nós estamos aprendendo gradualmente, vai de acordo com ele, com o livre-arbítrio. Deixa eu tirar mais uma vez. O senhor disse, por favor, você poderia tirar, por favor, a não ser, eu não vejo, viu, gente? Eu não vejo. Quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo se alguém está pedindo ou não com a mãozinha, eu não vejo, tá? Eu queria Obrigada. só, já que a gente está em estudo, eu queria dizer que a palavra expiação vem do latim Eu, expiazione, é escrito expiazione. sim, nós Aí que fala é sabemos ato de isso, tá? expiar ou Sabemos. de se redimir. Deixa eu falar, por favor. É ato de se redimir
o efeito de espiar alguma coisa negativa que você fez, ou como ela explicou aí muito bem, escolhas equivocadas, que eu gosto muito dessa, de falar assim, escolhas equivocadas. Mas a Terezinha já disse tudo, não tem mais o que acrescentar. É porque certas coisas, seu Dilson, o senhor tem que entender que aqui tem nós estamos seguindo, é verdade, é um estudo, mas nós temos também, tem aqui um roteiro. Isso que o senhor está falando, vamos ver. O sentido aqui era primeiro entender o que é a diferença entre expiação e prova. Ponto final, nesse caso, tá? No item 9, não se deve crer, entretanto. Sim, Sandro. O que você deu para entender, Marinete? Tá perfeito, obrigada. Deu para entender? Porque Eu, por isso que é complicado. Eu trago porque temos para ser mais simples também, né, o entendimento. 9, não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Foi o que a Terezinha falou e fomos buscar na fonte no capítulo 5. Ok? Alguma coisa a mais? Então vamos retornar. Foi por isso que parei aqui sobre a expiação para saber a diferença. Dando continuidade, 168. O número das existências corpóreas é limitado? Ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso, quando se despojou de todas as suas impurezas. Não precisa mais das provas da vida corpórea. Alguma coisa? Podemos continuar, gente? Podemos? Pode falar. Uhum. Não, porque assim, isso aqui eu acho que está bem claro, que não é um número determinado, Eu porque acho tudo bom vai comentar, ter. sabe, Célia? Eu acho bom comentar porque existem, às vezes, em alguns estudos, assim, não muito bem orientados, né? Que não entendem muito bem dessa forma, né? Que tem, que tem um número limitado de encarnações e tudo mais. Quando não se estuda Kardec, se aceita muitas coisas falsas, né? Por aí, né? E, então, isso aí precisa ficar bem claro, que não existe número limitado, né? O que eu acho interessante é essa frase aí, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso, né? Foi até que você Porque comentou do estudo passado, não foi, Terezinha? Foi que é, é, tivemos uma dúvida sobre justamente esse ponto. é, Lembra? então, porque assim, por menos que o espírito aproveite, alguma coisa, alguma experiência fica da encarnação, né?
Então, a gente pode ver, por exemplo, uma pessoa cheia de problemas e defeitos, um comportamento horrível, né? A gente tem que pensar assim, encarnação passada ela foi pior, entende? Porque da encarnação passada alguma coisa ficou para ela, alguma coisa ela aprendeu, né? Mesmo que não pareça, mas porque não é totalmente perdido, né, Zélia? Alguma experiência, alguma marca fica no Isso. espírito que vai servir para ela na próxima encarnação. E Uhum. eu acho isso bastante interessante, Uhum. porque dá a impressão que a pessoa não evoluiu nada. Nossa, esse aí, né? Mas Olha como ele seria age. pronto, como nós estamos comentando, seria contra as próprias leis naturais. Então, isso mesmo, Seria, porque isso nós estamos falando sobre o lado moral, as escolhas. Tudo isso tem a ver só com o lado moral, o nosso lado moral. mesmo. Uhum. Se fica o espírito, nem que fique estacionado, ele vai sempre adquirir algo que o toque Algo que para uma ele- próxima experiência. Verdade. Penso, eu lá. Bom, pelo menos estamos estudando e vendo isso. Mais alguma coisa? O número das encarnações, 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Olha aí. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Gente, eu fiquei me questionando muito por que, observem esta palavra, quase. Por que será? Ele utilizou quase infinito. Mais uma Aí vez. dá a impressão que não é infinito, né? Quase infinito, mas não é infinito. Mas por quê? Eu penso que seja pelos inúmeros mundos que ainda existem. Por isso é que não é infinito. Ele há de ter, há de ter, não há de acabar, mas ao mesmo tempo é perto do infinito, ou seja, a nossa evolução é contínua. Então, eh, mas os degraus são tantos, por exemplo, só neste mundo. Mas quando acabarmos o deste mundo, vamos passar para outro, onde começamos do início novamente. Por isso, o quase infinito. Você está se Uhum. referindo aos mundos? Aí eu. Que isso? Como Sim, assim? Você se não, eu refere aos estou a mundos? referir ao progresso. Eu Aí estou, tá, aí tá. Então foi ótimo. Ao progresso do espírito. Por que quase? Eu fiquei me questionando muito, gente. Eu fiz, perguntei a 3 pessoas e para me ter consciência, porque é o seguinte: o progresso, como nós estamos, vai chegando até um topo, onde o espírito chega, que é o espírito puro. Mas o espírito puro vai ser um espírito completamente perfeito ao ponto de chegar a Deus, de ser um Deus? Não, claro que Aí não. aí tá. acho que não. Aí, Aí não. aí que é por Quase. isso o quase infinito. Foram aí os meus questionamentos. Porque ele sim vai ser um espírito puro, mas completamente perfeito, não vai poder se comparar a Deus, a esta comparação, porque completamente perfeito, só a Deus, só Deus. E, neste caso, esses espíritos chega a um ponto determinado, se nós observarmos lá na pergunta 536, eles sim serão, deixa eu ver aqui se eu estou meio, eles serão espírito puro, peraí, gente, não, depois eu falo.
esse quase aqui, porque tem aqui no 117, vai ser interessante, 170, vai ser interessante a complementação. Mas o que ele quis dizer não pode se comparar a Deus. Serão, sim, espíritos que agirão segundo a vontade divina. Uhum. Por Ele vai isso, alcançar. quase infinito. Eu acho que não pode nunca, eu acredito que não pode haver nunca uma comparação, né? Porque Deus está infinitamente acima da humanidade em qualquer grau evolutivo, né? Mas, quando fala quase infinito, é assim, o espírito vai chegar num grau de perfeição máximo a que o espírito humano pode chegar. Exatamente. Mas não tem Exatamente. comparação com Deus. Não Eu é. acho que a Então, justamente isso. Por isso, quase infinito, porque não vai se poder comparar a Deus. Observem Não. aqui. Observem. Olha o 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. Espírito puro. Aí, fui buscar. Por que esse bem-aventurado? Ele tem a integração do espírito, quer dizer, é a integração do espírito com o Criador. Eles agem diretamente segundo a vontade divina. Agindo diretamente sobre na matéria ou na natureza, segundo a vontade divina, eles são os agentes de Deus, da vontade de Deus, ou da vontade divina. Lá no 536b, fui buscar no sentido para entender melhor. Veja, a vontade de Deus, causa primeira, aí fui só pegando alguns pontos. Causa primeira de todas as coisas, como sabemos, sabe-se que os espíritos podem agir sobre a matéria, que eles são os agentes da vontade de Deus. Olha aí. Deus não se entrega a uma função direta sobre a natureza, sobre a matéria. Ele está se referindo aqui à natureza, mais sobre a matéria. Mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O que ele quis dizer em todas as escalas dos graus, escala dos mundos, é justamente isso. Eles chegarão a um ponto X, estarão lá naquela sintonia direta. Eu digo sintonia com Deus, com a vontade divina, e agirão de acordo com ela. Então, esse quase está aí. Eles agirão de acordo com ele, com o que for necessário. Mas Como Kardec igualar fala a Deus? na Oi? Gênese, Kardec fala que os espíritos puros, os espíritos perfeitos, Isso. eles conhecem o pensamento Isso. de Deus. Exatamente. Exatamente. É por isso que, quando chega a um determinado, como nós estamos falando sobre progressão dos espíritos, espírito puro, aí dizem que depois do espírito puro tem vários, porque tem vários branches, se diz, ramificações, Vários níveis de entre, espírito puro. Hã? Vários níveis de espíritos puros. Nuances, exatamente, nuances seria. Quando chega a um determinado, como seria um crístico, ele vai ter no caso, uma tarefa. Eu estou dando um exemplo, como Jesus, o mais conhecido entre nós. Só para ter Então, uma ideia, né, Zélia? só para ter uma... Jesus, antes da Terra existir, ele já era um espírito elevado, né? E a Exato. Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Exatamente. E ele já era um espírito elevado antes da existência da Terra. Se ele é o responsável pela, vamos dizer, responsável espiritual do planeta Terra,
e acompanhou junto com a assembleia de espíritos iguais a ele. Porque nós temos uma noção, sabe, Terezinha? Digo por mim, que às vezes colocamos Jesus ou esse espírito como se fosse santo, mas ele também iniciou essa Como nós, né? forma de quê? De aperfeiçoamento, simples e ignorante. Da mesma forma que nós. Da mesma forma que nós. Uhum. Por quê? Todos os dias há uma criação divina. Todos os dias, ou tudo, nada para. Tudo está sempre transformando, está sempre se criando. Então, quer dizer que não vai ter o espírito que está iniciando o seu grau, o seu início, como simples ignorantes, como já passamos? Pois é. Então, eu achei muito interessante, porque não é se nos determos às palavras, mas quando eu vi quase infinito, peraí, o que é isso? Me fez questionar. Vocês entenderam? E sobre esse bem-aventurado, por isso que vou sempre indo em busca. Bom, tá, bem-aventurado, entendido. Um espírito puro, ok. Agente direto. Que tem noção e que recebe diretamente o quê? O pensamento divino. Alguma coisa a mais a acrescentar? Bem-aventurados também tem o significado de felizes, né? Uhum. Bem-aventurados felizes. E os espíritos ensinam que o espírito, quanto mais evoluído ele é, mais Tá feliz ele é. bem-aventurado. Quanto mais atrasado, mais infeliz, né? Uhum. Então, são felizes, espíritos felizes que alcançaram um grau Exatamente. evolutivo, né? Bastante elevado. Por isso que ele coloca os bem-aventurados, felizes, vírgula, Uhum. olha bem, olha aí, são os felizes. Porque como nós estamos conversando sobre a felicidade, porque são felizes, já chegaram a um patamar que são solidários, que Uhum. sabem serem úteis, que sabem ser fraternos. E não vai importar essas coisas mínimas que damos valor, o orgulho principalmente. Como é interessante como falando sobre a felicidade, sabe, Terezinha? Eu estou tendo uma noção completamente distinta. Opa, peraí, tem alguém aqui. Ô, Maria Helena. Completamente distinta do que é a minha concepção é cruel, concepção anteriormente falando. Então, até esses espíritos felizes estão agindo constantemente em benefício do todo. São aqueles que sabem o que é ser útil, né? Bom, agora, deixa aqui. Antes de começar a justiça da reencarnação no 171, aí que eu vou adentrar o que o senhor Odilson falou. Como tem um roteiro de estudo, no mundo espiritual, quando chegamos no mundo espiritual, existem três etapas: o arrepender-se, expiar e o reparar. Quando chegamos no mundo espiritual, eu falei assim, nossa, nos conscientizamos daquilo que nós havíamos comentado sobre as nossas falhas, sobre, vamos dizer, equivocações. Então, pedimos para expiar o que? Uma falta, um erro. Aí que está o seu significado. Para reparar o quê?
Reparar o quê, gente? Hein? As nossas imperfeições. Exato. Então, tem essas 3 etapas quando estamos no mundo espiritual. E é bem conhecido. E é necessário, primeiro, arrepender-se, como nós havíamos falado sobre expiar. Temos a consciência de que há uma necessidade de reparar. Para quê? Para reencarnarmos. Foi por isso que eu fui também no expiar. Entenderam? Mas esse processo, né, Zélia, de arrependimento, expiação e reparação, ele acontece, o arrependimento, expiação, pode acontecer tanto no mundo espiritual como encarnados, né? Sim. Agora, a reparação, eu entendo que é aqui, no planeta Terra, encarnados, a gente faz as nossas reparações, né? É aqui, é como os espíritos falam, né? O espírito pode aprender muito no mundo espiritual, mas é na Terra, encarnado, que ele vai colocar à prova tudo o que ele aprendeu, E é por isso né? que estamos estudando a reencarnação. E nessa Isso. reparação vai ter que, não é que ter, vai pedir para reencarnar. É por isso que estamos Isso. comentando isso. Esses passos. Ele se arrepende, se conscientiza das falhas e pede para retornar, para ter uma nova oportunidade. Através de quê? Da reencarnação. Bom, alguma coisa a mais? Bom, 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Gente, por que o dogma? Eu não costumo ficar detendo as palavras, não. Eu geralmente vejo o significado, o todo. Mas, quando ele está utilizando o dogma, Kardec não vai colocar uma palavra, determinada palavra, sem um motivo. Por que dogma? Por que o dogma da reencarnação? Aí eu fui buscar o que é um dogma. Ponto fundamental mais importante de uma doutrina religiosa que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Isso no que se refere à religião. Pode ter também uma causa delimitada, uma opinião estabelecida, firmada ou inquestionável. Preceito. E, por extensão, qualquer discurso ou ideologia de teor inquestionável. Agora, por que inquestionável a reencarnação? Olha, na realidade, né, Zélia, para nós, espíritas, que estudamos a doutrina e seguimos essas orientações de Kardec, tudo é questionável. Nós temos o direito de questionar tudo, né? Por isso nós temos a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Por que nós estamos aqui estudando, não é? Porque a gente questiona, não é aquela coisa de aceitar tudo pronto e ficar quietinho. E os dogmas, segundo o que você leu, o conceito que você leu, são aquelas questões que não podem ser questionadas. Exatamente. Então, Kardec, quando ele usou essa palavra dogma, aí nesse caso, ele fala, né, que o Espiritismo não tem dogmas, ele fala isso várias vezes. Dentro da Exatamente. doutrina espírita não há dogmas, né, naquele sentido, de inquestionável. Mas aí, no caso, quando ele coloca como um princípio que Isso. foi reconhecido, né, que está Exatamente. dentro dos princípios da doutrina, porque foi Isso. comprovado, Exatamente. né? Então, um princípio comprovado. Mas, antes dele chegar aí, ele questionou muito essa questão, porque Kardec, ele não acreditava na reencarnação antes de começar a elaboração da doutrina. Então, ele questionou, sim, né?
Então, Foi por isso que eu fui, aí, por esse motivo, entendeu, Terezinha? Porque se nós não aham, temos dogmas, por que foi colocado o dogma da reencarnação? Compreendeu? é Porque como o dogma princípio. é algo inquestionável, como nós estamos conversando. É, todos Isso, nós temos direito de questionar tudo. Nós exatamente. temos direito. E nesse Hoje, sentido, o que foi, como nós estamos estudando, ele colocou como base, como como um fundamento, princípio básico, é. Uhum. fundamento da reencarnação. É necessário. Aí está aqui, ó, um fundamento como a base. É, um fundamento. Então, não é bom, né? Só porque, sabe, Terezinha, sabe, gente? Nós passamos muitas vezes batido, como se diz aí no Brasil. Se aprendemos o que estamos falando, não há dogmas no Espiritismo. Não pode, não há. Então, é refletir por que ele utilizou essa palavra. Não é assim. Não é ficarmos nos detendo a pequenices, não, mas entender o que ele queria dizer. Sim. É importante, é por isso que estamos estudando. Aí vem, sobre a justiça de Deus. Justiça de Deus, em que sentido? Das leis divinas, da lei divina, ou a lei natural. E a revelação, mais uma vez, por que a revelação? E quem nos trouxe? E quem nos trouxe o Espiritismo? Essa revelação também pode estar no sentido de ir a público a justiça divina, que faz conhecer a reencarnação. Pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento. Esse arrependimento, o que ele está falando aqui, o bom pai deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento, como vimos anteriormente, está se referindo ao Evangelho de Jesus, no caso, Lucas 15, 11 e 32, sobre o filho pródigo. Lembram? Sobre o filho pródigo, que o pai tinha 2 filhos, e o mais novo pediu que dividisse a herança, e o filho mais novo saiu para conhecer o mundo, desculpa a expressão, curtir a vida, e quando acabou, quando não tinha mais condições, terminou a herança, não tinha mais dinheiro, ele se arrependeu e voltou ao pai. E o pai, o que ele fez? Fez um banquete. Então, ele também está se referindo a isso, ao filho pródigo. Ter consciência, teve a humildade de reconhecer a sua falha, a sua equivocação. Aí vem, continuando. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, ou seja, a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão? Eu acho fundamental essa frase aqui, Zélia, que para mim é uma frase que fundamenta, reforça a ideia da reencarnação, né? A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Quer dizer, uma pessoa, né, como tem muitos no nosso mundo, que nunca tiveram oportunidade de receber boas orientações, de receber uma boa educação, nunca tiveram oportunidade de ter um lar equilibrado, né, de serem amparados, de serem protegidos. Quantas pessoas nascem e crescem assim, meio que largadas no mundo, vamos dizer assim, né?
e vão errar, porque estão sozinhas, estão sem orientação. É justo essa pessoa não ter nenhuma oportunidade, né? Ela passa a vida desse jeito, desencarna desse jeito. É justo ela não ter nenhuma oportunidade né? De encontrar outro caminho, né? Então, eu acho que aí é a força da reencarnação. Para mim, né, no meu ponto de vista, essa pessoa vai ter oportunidade, vai reencarnar, vai ter oportunidade de ter outras, né, outros conhecimentos, outras orientações, né? Foi Para por mim é isso que eu muito marquei, Terezinha, a razão é, e o injusto. Porque se uhum, nós, principalmente vocês que são mães, pais, querem o melhor para os seus filhos, dão oportunidades, imagine Deus, quando há uma então, falha, quando há uma equivocação, porque compreende que aquele ser não tinha a maturidade suficiente para entender naquela fase de sua vida que estava se equivocando. uhum, Tanto que muitos dos filhos agradecem os seus pais quando chega a esse entendimento. E agradece. Obrigada, mãe. Se tu não tivesse me dito ou conversado comigo sobre determinado ponto, ou me tivesse educado como a senhora me educou, com o meu caráter, vamos dizer, estou dando exemplo, o que seria de mim? é. Então, eu estava me questionando quando estava estudando sobre a razão, que é a lógica. Se nós nos colocamos desse ponto de vista, imagine Deus. É isso mesmo, Aí eu vou, sabe, vou botando aqui, espera aí, isso aqui tá, é tão lógico, é lógico. é lógico. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhe realizar em novas experiências aquilo que não puderam fazer ou acabar uma primeira prova. Isso. Não estaria de Uhum. acordo com a equidade ou a igualdade, a justiça, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Olha aí. Uhum. E nós estávamos Porque começando. se a Sim. gente acredita em Deus, né, Zélia? Se a gente acredita em Deus e a gente sabe que Deus é soberanamente justo, mas também é soberanamente bom, não dá para aceitar a ideia de uma pessoa que vive uma vida miserável a vida toda, né? Voltada para o erro porque ela não teve outros exemplos na vida dela, morre, né, desse jeito e vai ser condenada eternamente, Uhum. quando ela não teve chance, não teve oportunidades na vida dela. Dá para entender um Deus assim como justo e bom? Não dá, E né? quantas vezes escutamos isso no nosso dia a dia, não é isso, Terezinha? Uhum. E outras religiões ensinam dessa forma, né? Ô, Eu vou, Terezinha, eu tive uma experiência dentro do próprio meio espírita, não da forma de castigar, mas a aceitação quando houve o desencarne de uma criança, de uma filha de 10 anos, ela é espírita,
claro, entrou em parafuso, entrou mesmo em parafuso, ficou numa situação muito delicada, mesmo entendendo que não há o castigo, mas foi e está sendo ainda muito complicado. Então, não é só nas religiões, nas outras religiões, às vezes entre nós mesmos. Que cada um de nós tenha uma sensibilidade, uma concepção, uma forma de entender. Então, para este pai, para essas pessoas, mesmo tendo esta concepção, está processando quem estava dirigindo, porque a menina, no caso, desencarnou num acidente e está processando o motorista porque ele esqueceu de colocar na filhinha dele, porque eles estavam com o motorista, levou as filhas e a filha do caso dessa conhecida nossa. Então ele não aceita, o pai não aceita, diz que isso foi um assassinato. A mãe está indo, eu não tive mais contato, mas teve que ter todo um preparo, fomos conversar com a psicóloga, assim, mesmo sabendo, mesmo ela sendo espírita. Então, não é só religiões. Estou trazendo isso, Terezinha, porque você mencionou. Não só nas outras religiões, mas entre nós mesmos. Porque quando aperta o cinto para o nosso lado, é tão diferente, Terezinha. É porque essa é uma prova muito difícil, né, Zélia? É uma prova dificílima, né? E para vivenciar uma prova dessa com equilíbrio, precisa ser um espírito bem preparado. Não basta só saber os princípios da doutrina, É, tem que senti-los dentro de si, né? Vivenciá-los interiorizá-los. dentro de si para enfrentar uma prova dessa com equilíbrio, né? Com certo Isso. equilíbrio. Imagine vocês se te ocorresse, estivesse nesse mesmo caso. Mas vamos continuar. Pardon. Mas eu só mencionei por isso, sabe? Só por É. isso. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar no nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos meios de resgatarmos, desculpa, os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Foi o que vimos anteriormente. Foi por isso, fui buscar no capítulo 5. Fica bem mais fácil o entendimento. Não há como. Tudo vai depender, tudo é de acordo com a nossa condição moral. É o que havíamos comentado. É uma justiça divina que como Deus como nos vê como criança, sabe que cada um tem o seu tempo, terá novas oportunidades. E graças a esta bondade, temos essa oportunidade. Essa parte da doutrina aqui, nós comentamos muito sobre doutrina, mas será que sabemos o que é doutrina? Então, fomos buscar também reunião de fundamentos ou ideias, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema religioso, político, social, econômico e etc. Então, é uma reunião de ensinamentos, ideias essenciais que são o que devem ser ensinadas.
Por isso, a doutrina da reencarnação. Vejam bem, ele colocou a doutrina da reencarnação e explicou. Olha como ele é interessante. E utilizou lá em cima como dogma. Por isso que eu estava analisando cada palavra, como ele utiliza as palavras para poder ser mais fácil e tudo tão direitinho e às vezes me espanta. Bom, continuando. O homem que tem a consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê, aí foi o que Teresinha falou, na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo, e de que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim de sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Foi o que você falou, estava aí, ó. Aproveitará. E até um pequeno ponto, ou que quando estaciona. Numa próxima existência. Aqui, esse crer, como eu fui buscar, estava aqui, crer em Deus, acreditar. É essencial, como você falou, Terezinha. Quando se acredita, quando se tem confiança, quando se confia, se torna mais fácil compreendermos que Deus sempre estará ao nosso lado e que nós não estamos sozinhos e que, quando adquirimos essa consciência da nossa inferioridade, vamos buscar reparar as nossas falhas através dos nossos próprios esforços. Alguma coisa Essa última frase aqui, pois essa experiência tardia, né, quando a pessoa no final da vida que percebe que errou, que devia ter feito diferente, né, não importa que esteja no final da vida, né, porque é esse sentimento, né, que ele está agora vivenciando, esse arrependimento, essa tomada de consciência, ele pode tomar no último dia de vida dele aqui. Vai ser de grande valia para ele no mundo espiritual e na próxima encarnação. Foi um despertamento, não é? E vai ser de valia. Por isso que ele fala, não está perdida, ele a aproveitará numa nova existência. Às Isso vezes, no traz um próprio segundo, conforto. né, Terezinha? Ali. Oi? Ali na hora do desencarne mesmo. Ele fala, o Sim, que eu fiz? não que vai isentá-lo, não vai isentá-lo de enfrentar as consequências. Isso não é como outras religiões ensinam, que se arrepender na última hora está salvo, né? Não é desse sentido. Mas ele vai com essa disposição para o mundo espiritual, com essa tomada de consciência, né? E com novas resoluções para a sua vida, vai levar isso para a próxima encarnação e vai enfrentar a expiação, vai enfrentar a reparação com essa nova consciência. Então, não é perdido, né? Como não é perdido, né, Zélia? Nada, tudo que a gente Nada. aprende, tudo que a gente se melhora, né? Qualquer conquista moral que a gente tenha, qualquer conhecimento, evolução intelectual, tudo, a gente vai levar com a gente, tudo é bagagem, tudo é conquista, né? E vai ser útil tanto no mundo espiritual como vai ser útil na próxima encarnação. Eu acho fantástico esse ensinamento do Espiritismo.
quando nós estávamos falando de interiorização da doutrina, e eu espiar as provas, quer dizer, expiação, provas. Então, essa semana eu passei foi quando isso? Foi ontem. Ocorreu algo comigo que foi realmente um teste. Foi um teste. E às vezes nos toca tão profundamente que mexe com aquelas sujeirinhas que estamos querendo esconder, Uhum. bate ali, eu falei, meu Deus do céu. Então, se nós temos essa consciência aqui, que nos ajuda muito os estudos a refletirmos, analisarmos as nossas ações, como nos comportamos no nosso dia a dia, imaginem quando estamos no mundo espiritual, claro que continuaremos ser o que somos. É como você falou, se equivocou na última hora, no último segundo, mas aí teve um mérito. Uhum. Quem sabe, durante toda a sua encarnação, ele não tinha essa visão. E talvez, gente, com uma doença, alguma coisa, teve tempo para refletir, analisar, e eu disse, nossa, como eu me equivoquei. Então, continuando, são testes mesmo na nossa vida. E eu falei assim, você não pode ser o que você ainda não é. Porque eu me questionei por que do meu comportamento, se estamos estudando, se sabemos sobre que tudo é passageiro, e ainda dessa minha ação, desse meu dizer. Aí eu refleti, Zé, se você pelo menos está tendo consciência agora do quanto ainda tu és ignorante. Uhum. E antes? Aí me tranquilizou. E é isso, Terezinha, que nós estávamos conversando. Como a doutrina vai nos modificando, vai nos conscientes, vai fazendo que é como uma raiz, vai se alastrando, sabe? E cada vez mais profundamente. Por isso, só depende de nós. Alguma coisa a mais? Aí, seu Dilson, Marinete, Maria Helena, bem-vinda, minha amiga. Eu tô bem, graças a Deus. Hoje Que Deus coisa boa está. te ver aqui. Bem-vinda, quanto tempo. Marinete? Estou aqui. Tô Tudo bem, vendo. obrigada. Obrigada. Então, tá. Alguma coisa a mais, Tereza e seu Dilson? Não, muito bem. Vamos continuar. Bom, vamos entrar na encarnação nos diferentes mundos. Isso é muito interessante. 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Vocês estão vendo a tela aí, gente? Sim. Tá. Essa parte que a reencarnação só na Terra. Quantas vezes ainda temos dúvidas em relação a outros planetas. Entre nós. Tinha justamente essa mesma pessoa, quando adentrou no mundo da primeira vez que foi no centro espírita, aí estavam falando sobre a vida em Júpiter,
estava lá na Revista Espírita, e eles estão todo mundo doido. O que que eles estão falando? Vida em Júpiter, de espíritos que são superiores, que lá os animais, mesmo sendo, tem, no caso, os seres de lá como Deus, e que aqui são animais que quando reencarnam aqui, tem que vir, tem aquele procedimento das espécies que aprendemos. Está todo mundo doido. Dia, por que isso? Para mim, é natural. Por quê? Por que só a Terra? Vamos entrar no que ele falou. Não é lógico. Por que só a Terra? Se Deus é, como estávamos conversando sobre a justiça divina, Zélia, eu posso falar um pouquinho a respeito disso? vale. O tempo de Kardec, foi um avanço tão grande, né, esse ensinamento no Espiritismo e outros mundos habitados, que foi no século retrasado isso, século XIX, né? Hoje, essa ideia já não espanta tanto, né? Porque hoje já se tem uma ideia da imensidão do universo, né? Só para ter uma pequena ideia, né? Nosso planeta Terra está no sistema solar, né? Que gira, os planetas que giram em torno do Sol, né? Que é o nosso sistema solar. O sistema solar está numa galáxia, que é a Via Láctea. Essa galáxia tem bilhões de outros sóis, com bilhões de planetas também girando em torno. Exatamente. E existem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias no universo, né? Hoje a astronomia está indo mais a fundo. Então, hoje, a ideia de outros mundos habitados já não espanta tanto. No século XIX, devia ter dado um nó na cabeça de muita gente Se, isso, né? e é impressionante que trazido por quem? Pelos próprios espíritos. Os próprios espíritos, Não né? foi a Então, ciência em si, mas a ciência dos espíritos. é, então Porque nós estávamos hoje nem é tranquilo. preparados. Quer dizer, estávamos sim. Tanto que o espiritismo chegou no momento ideal, adequado. Mas imagine, como você mesmo falou, no século onde nós não tínhamos o que temos hoje em relação a satélites. Hoje eu estava vendo ontem que estavam não enviaram que estão querendo chegar em 2025. É um planejamento de chegar até Marte. Aí enviaram lá os satélites, estão fazendo todo se programando e tudo. Sim. Pero, como se diz em espanhol, esses mundos estão em que? Ou esses planetas estão em outra também dimensão. Quando os astronautas chegarem lá, vão ver a vida que pensam que vai ter como nós? Não, é outro tipo, É matéria em outra outro dimensão. estado, né? E dizem que não existe vida. Como não existe vida? Não se vê a vida como a nossa, porque está numa dimensão completamente diferente. Ah, nossa, olha aí que ele falou. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém, as mais materiais e distantes da perfeição. O planeta Terra está saindo da infância, adentrando na adolescência, Uhum. em termos de evolução, de maturidade, onde onde a população terrena tende mais para o mal, e é por isso que nós estamos, aos poucos, adentrando ao planeta de regeneração. Uma coisa a mais?
Podemos seguir? Sim. 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não tiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Eu fiquei aqui me questionando. Pode, mas seria a escolha dela, do ser. O que que você acha disso, Terezinha? Eu não entendi o que você falou, Zélia. Ele perguntou se Hum? um espírito poderia reencarnar e viver em muitas vidas no mesmo globo. Sim, Sim, já pode. vivemos, Se estiver claro. muitas vezes no mesmo globo. Basta, se não vamos, se vamos passar de um planeta para o outro, se tivermos, vamos poder passar se ainda não temos condições. A minha pergunta seria também, como nós havíamos falado anteriormente, poderíamos escolher isso? Poderíamos o quê? Escolher esta reencarnação só no planeta Terra? Eu acho que é Aí, tudo uma questão de preparo do espírito, né? Tudo é questão de preparo. Se nós, por exemplo, nós já aprendemos tudo que nós temos que aprender, que esse planeta oferece? Já vencemos as imperfeições que nós temos que vencer, né? E estamos aqui por causa disso? Já aprendemos tudo? Tudo bem, podemos passar para um outro planeta, mas enquanto isso, não. É como um aluno na escola, não passa para o grau superior enquanto não tiver aprendido tudo que aquele grau onde ele está tem para ensinar, não é? não, isso É tudo. eu entendi. Mas se, no caso, avancei um pouquinho, como nós falamos, nem que seja um pouquinho, e tem pessoas ainda que estão numa situação muito delicada, aí eu peço, no caso, para reencarnar no planeta Terra, para estar com essas pessoas, Sim, mesmo que eu tenha melhorado um pouquinho, não vou te dizer, pouquinho. Então, como nós falamos anteriormente, por que eu estou fazendo esse questionamento, Terezinha? Pela parte inquestionável, entendeu? Aí eu estou trazendo novamente sobre isso. Uhum. É. Tem espíritos que podem passar para outro mundo e continuam aqui, porque querem continuar ajudando aqueles que estão aqui Exatamente. ainda, né? Eles escolhem continuar E é naquele por isso que planeta. eu trouxe, porque ele perguntou algo, teve uma resposta, mas também tem a escolha do espírito. Uhum. Sim. Aí, como eu não tinha me esquecido do inquestionável, fiz essa pergunta. Entendeu agora? Vamos lá. Isso mesmo. 773A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Exatamente. Exatamente. Aí, vê? 700, ou 173B. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Sim. Seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra. Aí, Tranquilo. claro que sim. Se observarmos, peraí, deixa eu tirar aqui. Se observarmos quantos irmãos, quantos espíritos vêm também para nos auxiliar no próprio progresso da planeta Terra, em missão. Uhum. E nós podemos também ir, sim, por que não, para um planeta inferior à Terra e lá termos uma tarefa, entre aspas, como missionários. Uhum. Sim. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter
uma tarefa para nós, né? Vocês estão muito caladinhos. Só estamos só Terezinha e eu conversando, hein, Terezinha? Vou ficar quieta, então. É. Poxa. Leide, entrando. Pronto. 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredistes, podeis ir para outro mundo, que não seja melhor, e que pode mesmo ser pior, olha aí. É que dureza, hein? Pior, Ah, terrível. deixa eu ver aqui. A vantagem em voltar a viver na Terra? Olha que ele responde. Nenhuma vantagem particular, a não ser que venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. Gente, É. nenhuma vantagem particular. Quer dizer, eu acho que, na realidade, existe uma vantagem, porque a gente está aqui para evoluir, né? Para progredir, para aprender, para trabalhar, para adquirir experiências, né? Nesse sentido, sempre é uma vantagem, né? Encarnar, seja em qualquer mundo, né? Talvez eles tenham essa vantagem que às vezes que ele está falando, peraí, ele esteja se referindo ao espírito superior, ou superior É, do planeta Terra, entendeu? Por isso que ele sim, diz em missão, nesse sentido, é. nesse sentido. Bom, vamos lá. 175A. Não seria melhor continuar como espírito? Não, não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Isso aqui, gente, é muito questionado. Estávamos no Evangelho, em casa, e o meu esposo, alguns anos atrás, perguntou: por que nós, já que estamos aprendendo lá no mundo espiritual, vocês dizem, eu não posso ficar lá e eu tenho que ficar reencarnando? Se eu estou aprendendo, vocês estão se contradizendo. Se o espírito, depois de desencarnado, continua a aprender, por que tem que vir ficar sofrendo tudo isso? Passar fome muitas vezes. Olha lá como está. Olha a África Pois como é. Não é melhor ficar por é, aqui, no mundo espiritual? Sim, seu Dilson. no mundo espiritual é a teoria, aqui é a prática. É, Essa é a diferença. foi o que nós vimos. Mas que há muitos questionamentos em relação a isso. É. Nós aprendemos lá, sim. Mas e a nossa consciência? É como um soldado ficar só no treinamento, no quartel, né? E nunca ir para a guerra, E né? a Uma nossa metáfora. consciência? É. É na Terra que a gente coloca em prova tudo, né? O que aprendeu, o que conheceu, as determinações que a gente tomou de melhorar, de reparar as coisas, de fazer as coisas certas. É aqui, né? É no E a campo de necessidade batalha. que o próprio ser sente em retornar. Aqui, né, Terezinha? Aqui é o campo de batalha, no bom Isso, sentido.
Nesse sentido, é. Uhum. Porque no mundo espiritual é mais tranquilo, né? A gente não tem o corpo físico que nos impõe muitas necessidades, né? Muitas limitações. Então lá tudo Lá, bem. e lá geralmente você está com seus afins. E aqui na Terra você vive Exato. com todo tipo de gente, de pessoas, É, né? De irmãos e irmãs, no caso. Né? De vez de falar de gente, irmãs e irmãos, no caso. Pois é, é. estamos lá aprendendo, cada um no mesmo objetivo, com a mesma sintonia, mas sempre ficará, no fundo, algo em nossas consciências. E a necessidade foi o que nós estávamos vendo em um determinado livro, que durante um tempo, estávamos vendo no livro do Nosso Lar, eu vou mencionar o Nosso Lar porque ainda estudamos o Nosso Lar, que o habitante lá, a Laura, estava vendo, sem saber por que, determinadas imagens. Tanto ela como o seu esposo foi procurar saber o porquê. E justamente era o que tinha ocorrido em encarnações passadas. E foram estudar, compreender. Depois que foi permitido, teve um limite de estudo das suas encarnações. Levaram 2 anos para pesquisar o que havia ocorrido. Fizeram todo um tratamento também, como vamos dizer, psicológico, de preparo. Aí eles resolveram retornar à Terra. Então, é como vocês estão falando. Mas a consciência pede. Bom, gente, eu vou aqui continuar, porque eu achei muito interessante. Pelo menos eu vou vou continuar. Eu acho que dá tempo, 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Poxa vida, tem a 76. Você tem a 76 tem o A e a B. Então, eu acho melhor deixarmos até para a próxima. O que que vocês estão achando disso? É bom para não perder não É, quebrar a linha de pensamento, né? De também acho. raciocínio. Porque só 5 minutos. Vamos então parar a gravação. A próxima semana estaremos com Marisa, que dará continuidade, e em 15 dias, a Terezinha. Até lá. Obrigada a todas e a todos.